Olá, tudo bem? Eu, Claudete Pessoa, professora concurseira, estou falando com você que vai enfrentar o concurso para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, servidor do Poder Judiciário de Pernambuco. Este é o seu objetivo. Eu também sou uma servidora do Poder Judiciário, só que do Rio de Janeiro. E o tema de nosso estudo, nesse módulo teórico online aqui, no canal Super Professores, é a Lei de Organização Judiciária de Pernambuco, as partes cobradas no edital, ok? Então, Lei Complementar número 100 de 2007, o nosso estudo é totalmente focado no concurso, não foram todos os artigos cobrados no seu edital, então olha só, ficou fácil. Importante estratégia sobre Lei de Organização Judiciária, eu que já dou aula para tantos estados brasileiros pela via online, organização judiciária é um tema que eu gosto, não é nada chato, nada enfadonho não é decoreba também não, é entendimento. As bancas vêm cobrando cada vez mais dos candidatos o entendimento da matéria, a aplicação dos diversos institutos jurídicos apresentados na legislação de organização, ok? E aí, olha só, toda legislação específica requer do candidato muito cuidado na sua estratégia de estudo. Por quê? Legislação específica muda com uma frequência absurda, muito constante. Toda hora tem uma novidade, toda hora tem uma mudança, né? Lei orgânica, regimento interno, lei de carreira, todo esse acervo de legislação específica sofre uma constante alteração. E aí, qual o cuidado que você deve ter? Claro, ter a legislação devidamente atualizada para o seu estudo. Para facilitar, eu que sou longos anos dando aula de legislação específica, no site Super Professores, lá na aba Legislações, você tem lá toda a legislação específica, já os artigos selecionados, só aquilo que você precisa para a sua prova, assim facilita o seu foco no estudo, ok? E aí, outro ponto, outra dica, outra orientação muito importante para você, candidato concurseiro, é o seguinte: treinamento, Claudete. E aí, posso fazer treinar o conteúdo aqui adquirido através de questões do último concurso, as questões de outras provas. É uma boa estratégia, só que em legislação orgânica, legislação específica, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Não falei que muda horrores? O que aconteceu no último concurso pode não ser mais uma realidade neste novo concurso, entendeu? Porque já o conteúdo legislativo já sofreu alterações. Então não vale a pena estudar o que está desatualizado, é um tiro no pé, né? Ah, Claudete, é tudo Tribunal de Justiça, né? Então eu posso pegar concursos, questões de concurso de outros tribunais de justiça no tema organização judiciária? Não, de jeito nenhum, faz isso não. Cada poder judiciário é dotado de autonomia administrativa e funcional para se organizar, para se estruturar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade. Então, apesar de ter a mesma missão constitucional, não tem o mesmo conteúdo, não tem idêntico conteúdo, são semelhantes, não são iguais. E sabe que banca sabe disso, né? Pois é, vai te levar lá pro caminho, do erro. Não faça isso. E aí, o que faz? Professores, Professora Claudete Pessoa vai fazer o quê? Pegar as questões de concurso, analisar, verificar se está adequado com o edital. Vou elaborar várias questões nos moldes da banca. E aí sim, você vai ter um módulo de exercício para treinar. Mas hoje a gente vai estar falando de exercício não. Hoje nós estamos falando de teoria, esse é o nosso módulo teórico. Vamos analisar os artigos da Lei Complementar 100 que foram cobrados no seu concurso, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, temos aí a participação da nossa mascotinha, Super Clau, E ela vem sempre trazendo um acréscimo importante de conhecimento para o nosso estudo. A título de introdução,
temos que saber que o Estado Democrático Brasileiro se estruturou em 3 poderes, cada um com uma missão, uma atividade típica, né? Iniciando pelo Legislativo, que edita regras de comportamento, normas de conduta. O Executivo é o administrador principal, vai administrar a coisa pública em prol do interesse da coletividade, e o Judiciário deve resolver as brigas, que o povo brasileiro gosta de uma festa, de um samba, mas tem hora que azeda, né? Tem hora que dá choque. E aí é preciso resolver os conflitos de interesse e o Judiciário recebe a missão constitucional para tanto. E aí qual é a estrutura do Poder Judiciário Nacional? O Poder Judiciário recebe a missão constitucional para buscar a paz social, resolvendo os conflitos de interesse. Essa é a sua principal atribuição e se estrutura para isso. Tem lá o órgão máximo, o Supremo Tribunal Federal, a instância extraordinária, o guardião constitucional, ok? E aí, em 2004, pela Emenda Constitucional 45, nós tivemos a criação de um órgão máximo administrativo, ok? O Supremo é o órgão máximo jurisdicional e nós temos o Conselho Nacional de Justiça como órgão máximo administrativo que não exerce atividade típica do judiciário, não exerce jurisdição, visto que é um órgão de controle administrativo e funcional de toda a estrutura do Poder Judiciário. E aí nós temos a estrutura do Poder Judiciário subdividida em 2 âmbitos: a estrutura da Justiça Especializada Federal e a estrutura da Justiça Comum. 3 matérias merecendo estruturas próprias, ok? Trabalho eleitoral e militar, com órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância. O Tribunal Militar, ele só é instalado em tempos de guerra, né? Mas ele tem lá a sua criação prevista, e ainda nós temos os órgãos próprios de instância especial. É bom saber que eles existem, mas esse não é o nosso foco. Nós vamos voltar o nosso estudo para a Justiça Comum. A Justiça Comum, ela foi estruturada em 3 âmbitos: no âmbito federal, no âmbito distrital e no âmbito estadual, ok? Distrito Federal também. E aí tem órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância, mas um único órgão exerce a instância especial da Justiça Comum, que é o Superior Tribunal de Justiça. E aí, conhecendo esse panorama orgânico do Poder Judiciário a título nacional, nós vamos localizar o nosso foco de estudo. Ficou fácil? Ficou, porque olha só, o nosso foco de estudo é aqui, ó. Primeira e segunda instância de Pernambuco. Essa é o nosso foco, e nem todos os artigos, então não é para sofrer não, é para ficar feliz, porque nessa matéria você vai gabaritar todas as questões que a banca apresentar na sua prova. Vai, com certeza. E aí, com base nesse panorama nacional, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Poder Judiciário de Pernambuco, se organiza, se estrutura através da sua lei de organização judiciária. Sempre esclareço, né, aos meus alunos que a professora Claudete Pessoa tem uma organização pedagógica dos artigos que normalmente nem sempre coincide com a organização legislativa, mas eu estou sempre indicando os artigos, ok? Eu deve começar pelo artigo 17, artigo 1º não cai? Não cai, sim, mas aqui fica melhor nessa sequência para você entender a matéria, tá certo? Mas eu estou sempre indicando os artigos, sempre. Então pode acompanhar nossas aulas com a lei, fique à vontade. Bom, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele tem sede na capital e jurisdição em todo o território estadual. O Tribunal de Justiça é o órgão de segunda instância por excelência, né? Essa é a principal missão. E a sua composição plena se faz em 52 desembargadores.
Então, tribunal pleno é um órgão máximo, órgão plenário, 52 desembargadores. E esse órgão plenário, né, esse órgão máximo, o Tribunal de Justiça, ele também tem lá os seus órgãos fracionários. Esse cargo de desembargador, como que ele é preenchido? Como que acontece? O acesso ao cargo de desembargador far-se-á por 2 critérios alternados: antiguidade e merecimento, apurados na última entrância em sessão pública com votação nominal aberta e fundamentada. Isso para os cargos de desembargadores oriundos da magistratura de carreira, porque também deve ser observada nesta composição o chamado 5º constitucional, que são os desembargadores que são oriundos da classe dos advogados e do Ministério Público, onde cada instituição, Advocacia e Ministério Público de Pernambuco, cada instituição encaminhará uma lista sêxtupla para o Tribunal de Justiça, que reduz a uma lista tríplice e encaminha ao chefe do Executivo para a escolha. Nós vamos detalhar todo esse procedimento. Então, o Tribunal de Justiça, ele vai se organizar, ele vai se estruturar, ok? E a organização judiciária, ela tem total correspondência com a carreira da magistratura. Por isso que eu já trouxe para você o artigo 96. Você precisa saber, ainda que esse artigo 96 não seja cobrado no edital, você precisa saber como está estruturada a carreira da magistratura. Por quê? Porque a carreira da magistratura guarda total correspondência com a organização judiciária. Diz aqui, olha, o acesso vai ser apurado na última entrância. Entrância? Entrância é o mesmo que instância? Claro que não. Né? Instância é grau de jurisdição. O processo se inicia num órgão de primeira instância, perceba, o juiz é um órgão público, é um órgão de primeira instância, certo? Nós analisamos o juiz sob 2 enfoques. Primeiro olhamos o juiz e enxergamos uma estrutura. Ele é órgão do Poder Judiciário, classificado como órgão de primeira instância. Depois, olhamos para esse mesmo juiz com um novo olhar, agora enxergando um agente público, integrante de uma carreira de cargos vitalícios, onde se faz um concurso público para se chegar ao cargo inicial da carreira, né? Mas olhamos para o juiz, no primeiro momento, como órgão. A própria Constituição diz, juízes, né? São os órgãos de primeira instância. E aí o processo iniciado nesse órgão de primeira instância, temos lá a sentença. Se a sentença não agradou as partes envolvidas, elas podem recorrer, né? Pelo direito do duplo grau de jurisdição. E aí esse processo chega ao Tribunal de Justiça, que é o órgão recursal. Lá no Tribunal de Justiça nós vamos ter quais os magistrados do Tribunal de Justiça? Desembargadores. Desembargador é magistrado que atua na 2ª instância do Poder Judiciário, certo? Os desembargadores. E esses desembargadores, diz aqui o artigo 18 da Lei de Organização Judiciária de Pernambuco, para chegar a desembargador, a regra, ou seja, 4/5 das vagas de desembargadores são preenchidas dessa forma, pela chamada magistratura de carreira. E que magistratura é essa? Em Pernambuco, o cargo inicial é de juiz substituto. É o primeiro cargo, certo? Conforme ordem constitucional. O juiz substituto é a nomenclatura, o nome do cargo inicial. E aí se faz um concurso de provas e títulos para iniciar o seu desempenho para assumir esse cargo de juiz substituto. Depois, ele vai alcançando patamares mais elevados desta carreira da magistratura estadual através do desenvolvimento funcional da promoção. Interessante é o seguinte, aqui, olha, nós temos uma divisão
Os 3 primeiros cargos desta mesma carreira da magistratura de Pernambuco, nós temos aqui magistrados de primeira instância. E aí nós temos o desenvolvimento funcional da promoção, que deve observar o artigo 93 da Constituição Federal, artigo importantíssimo para a carreira da magistratura, exatamente trazendo os princípios constitucionais da magistratura nacional, ok? E aí a promoção observa mesmos critérios, antiguidade e merecimento de forma alternada. E aí vão sendo promovidos esses magistrados na primeira instância até chegar ao topo da primeira instância. Esses magistrados de primeira instância, eles atuam nas comarcas. Comarcas são divisões judiciárias. Para quê? Para delimitar a competência territorial do juiz. Vamos entender isso. Olha só, vamos aqui para o nosso quadro de anotações. O que acontece? O Poder Judiciário recebe do Constituinte a missão de resolver os conflitos de interesse, né? Então, Pernambuco, também lá, seu Poder Judiciário, olha, você tem que resolver aí a briga do povo, né? Do povo de pernambucano. E aí? Tá bom, e como é que vocês vão fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar Pernambuco, faz de conta que aqui é o estado de Pernambuco. Vamos pegar Pernambuco e vamos dividir Pernambuco em dividir o território em vários pedaços, ok? Cada pedaço cada divisão territorial aqui apresentada, nós vamos denominar comarcas. Então, as comarcas, elas são divisões territoriais, divisões do território para fins judiciários. Então, é uma divisão judiciária, ok? E cada comarca colocaram um ou mais juízes titulares das varas, ok? Dos juizados, para atender a população. Entendeu isso? Ok? E aí, de acordo com o tamanho das comarcas, elas foram classificadas em entrância. E em Pernambuco, existem comarcas de primeira entrância, de segunda entrância e de terceira entrância. Entrância não se confunde com instância, porque instância é grau de jurisdição e entrância é critério para classificar a comarca de acordo com o seu tamanho. Entendeu? Perceba, todas as comarcas, não importa a entrância, todas elas exercem jurisdição de primeira instância. Pois nas comarcas estão ali quem? Os juízes, os órgãos de primeira instância. Show? Eu não disse que você vai entender? Você vai entender organização judiciária para a sua vida. Ok? E vai gabaritar as questões da prova. E aí, quando o legislador diz que as comarcas, né, o cargo de desembargador vai ser apurado na última entrância, qual é a última entrância? Terceira entrância. A terceira entrância é a comarca maior, a comarca mais elevada. Então, o juiz que está na terceira entrância é esse o juiz que tem condições de chegar ao cargo de desembargador pelo acesso. O acesso é uma forma de desenvolvimento funcional da magistratura de carreira, ok? Através de galgar os patamares da carreira, e aí é uma promoção, né? Só que como muda de instância, aí se utiliza muito comum se utilizar o termo acesso, que não se confunde com ascensão. A ascensão é outro papo, né? É um instituto, é um provimento que foi abolido do ordenamento jurídico junto com a transferência, e é outro assunto. Entendeu? Tá lá no regime estatutário. Bom, então comarca é uma divisão judiciária. E aí nós chegamos lá no artigo 1º, que diz: o território de Pernambuco, para fins de administração do Poder Judiciário Estadual, tem várias divisões judiciárias. Temos lá regiões, circunscrições, comarcas, comarcas integradas,
termos, distritos judiciários. Cada divisão judiciária ela tem um objetivo. A principal divisão judiciária é a comarca, ok? Que delimita ali a atuação territorial do juiz titular daquela comarca. Mas todas essas divisões judiciárias, divisões do território, têm uma finalidade da aplicação da administração da justiça estadual. E aí, olha só que importante o artigo 3º. Todo município será sede de comarca. Ué, Claudete, é município ou é comarca? Cuidado! Município é também uma divisão territorial, mas para fins administrativos. O território do estado tem lá várias divisões, vários municípios. O que aconteceu? O Poder Judiciário tomou emprestado essa divisão territorial já existente em municípios para usar como parâmetro na definição territorial da comarca. Mas tá correto falar, olha, eu vou lá no fórum do município tal. Não é adequado, eu vou ao fórum da comarca tal, entendeu? Porque todo município será sede de comarca. Isso é ótimo para a sua prova. Agora, o parágrafo 1º diz o seguinte: o município que ainda não seja sede de comarca constitui termo judiciário. Então, apesar da lei afirmar no caput do 3º que todo município será sede de comarca, ela demonstra no parágrafo 1º que nem todas as comarcas foram instaladas. E aquelas comarcas que ainda não foram instaladas, ou seja, o município que ainda não seja uma sede de comarca, porque faltou aqui o quê? Instalação. Aí ele se constitui um termo judiciário, ok? E aí nós temos aqui um artigo 9º que diz: criado um novo município, o Tribunal de Justiça, por resolução, definirá a comarca que passa a integrar como termo judiciário. Então, se eventualmente surge um novo município, o Tribunal de Justiça define lá logo, olha, esse termo judiciário pertence à comarca tal. No anexo da lei, nós temos aí o rol de comarcas e aquelas que têm os seus termos judiciários, que são municípios que ainda não têm lá a instalação de sede de comarca e aí integram na qualidade de termo judiciário a uma outra comarca já existente. Tudo bem? Mas perceba, são divisões judiciárias. Enquanto não for publicada a resolução, o novo município continuará integrado para efeitos de organização judiciária à comarca do qual foi desmembrado. Ficou mais fácil, né? Bom, e aí quais são os requisitos para a criação das comarcas? Artigo 5º. Sempre lembrando o seguinte, o meu objetivo enquanto professora não é fazer leitura de todos os artigos. Você tem que fazer isso. Mas eu vou, sim, mostrar para você os principais artigos, os principais institutos, quase todos, né? Mas não necessariamente todos, que são importantes para a sua prova, ok? Mais importante que a leitura aqui, junto com você dos artigos, é enfrentar os diversos institutos. E tem artigos que é de simples leitura ou que não são relevantes para o concurso, ok? E aí, esse artigo 5º, ele é muito importante, porque ele traz ali os parâmetros, os requisitos para uma criação de comarca. O examinador gosta disso, né? Gosta demais. Tem que ter uma população mínima de 20 mil habitantes, com 6 mil eleitores. Tem que ter, no mínimo, 300 feitos judiciais distribuídos na comarca de origem no ano anterior, ou seja, mínimo de 300 feitos e processo é a mesma coisa, né? 300 processos judiciais, isso a título anual, referente aos municípios em que venham a compor a comarca, e uma receita tributária mínima igual à exigida para a criação de município do estado. Colete, qual é essa exigência, essa receita mínima?
Não sei, também não interessa pra gente. Não vão te cobrar esse valor. O que você precisa saber são os requisitos exigidos para a criação da comarca. E aí, o desdobramento de juízos ou a criação de novas varas poderá ser feito por proposta do Tribunal de Justiça quando superior a 600 o número de processos ajuizados anualmente. O que é isso? Desdobramento, perceba, desdobramento de juízos ou a criação de novas varas. Bom, nós temos ali os juízes como órgãos do Poder Judiciário, né? Órgãos de primeira instância. É o juiz. Olha lá um órgão de primeira instância indo no supermercado. Olha lá um órgão de primeira instância, né? É isso. Passando por aqui. Ele é um órgão público. Agora, ele precisa de uma estrutura. Já sabemos que ele atua na comarca, que é a divisão judiciária que delimita a sua competência territorial. E as comarcas, de acordo com o seu tamanho, são classificadas em 3 entrâncias, ok? E aí, os juízes, eles... Tá lá a comarca, órgão de primeira instância, e agora? Eu preciso de um lugar, né? Ah, tem o fórum, a sede da comarca. Dentro desse fórum ele vai ter uma estrutura, a vara, a secretaria, o juizado, é isso. A vara é todo o aparato para que esse juiz exerça a sua função típica. E também, atipicamente, ele vai administrar esse acervo, tanto a equipe quanto a estrutura que está sob sua titularidade. Entendeu? Então, pode acontecer, ele é juiz da vara de família. Só que, nossa, olha, a vara de família já tem muito mais que 600 processos ajuizados anualmente. Precisamos criar a segunda vara de família, isto é, desdobramento de juízos. Entendeu? Desdobramento. Ou criação de novas varas. Exemplo, temos ali a vara da família, infância, juventude, idoso e violência doméstica. Exemplo, tá? É um juízo que acumula. E sempre lembrando que juízes é a pessoa, juízo é o acervo, né? A vara, a secretaria, a sala de audiência é o acervo estrutural à disposição do juiz, tá? Juízo da família, juiz, pessoa física de família, entendeu? São esses detalhes que parecem assim, né? Tão fáceis, mas que se você não atentar, às vezes vem numa questão na maldade, te pega ali na curva, ok? E aí, já aumentou muito o acervo processual distribuído anualmente, muito mais que 600 processos distribuídos anualmente para essa vara cumulativa, que ela é uma vara de família, infância, juventude, idoso e violência doméstica. Aí, o que resolveram? Olha, vamos criar o juizado da infância e juventude e idoso, separando. Aí nós temos aí a criação de uma nova vara. Ou, numa comarca de vara única, vamos criar a vara civil e a vara de família, vamos desmembrar. Exemplo, tá certo? Então, o critério para desdobramento ou criação de novas varas é o quê? Processos, quantidade de processos, quando for superior a 600 o número de processos ajuizados anualmente. Artigo importantíssimo para você no seu concurso. As comarcas são classificadas em 3 entrâncias, como nós já falamos, e pode acontecer a reclassificação das comarcas. Mas os detalhes da reclassificação é papo para o nosso próximo vídeo. Acabou o nosso tempo, E aí, se você está assistindo essa primeira parte da aula, essa aula introdutória pelas redes sociais, acesse o site do curso, exatamente isso. Desperte o herói que existe em você, voe mais alto, seja super, www.superprofessores.com.br. Lá você adquire o módulo completo, pacote
também com as demais matérias, Estatuto dos Servidores de Pernambuco. Nós temos lá um time de professores à sua disposição para a sua conquista. E aí pode compartilhar, pode comentar. Eu sei, né, Nordeste estranha um pouquinho o meu chiado carioca. Eu, na realidade, sou paraibana, nasci no estado da Paraíba, mas só que carioquei porque vim pra cá muito bebezinha. E lá se vão longos anos, mais de 40 anos aqui no Rio de Janeiro. Mas olha, isso não vai atrapalhar o seu conhecimento. Nós vamos entender tudo de organização judiciária e você vai gabaritar aqui as questões da prova e lá vem foto da sua posse, você vai enviar porque você é super. Te aguardo, hein? Tchau, tchau.